Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Estamos reunidos neste bonito santuário para celebrarmos o casamento de Défne da Costa Passos e Eliseu Turquete Silva. Défne, filho de André Silva Passos e Simone da Costa Passos. Eliseu, filho de Marcelo Ferreira Silva e de Luci Mara Turquete Silva. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te louvamos por tua bondade. Te louvamos, Senhor, por esse momento tão especial, tão sublime, que o Senhor nos permite estarmos aqui neste templo, neste bonito templo, para esta cerimônia, Senhor. Assim como o Senhor esteve em Caná, abençoando aquele casamento, esteja aqui conosco, Senhor, pelo teu Espírito. Abençoa este momento, santifica esta hora e dai-nos a tua graça e a tua presença. Fica conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Tome assento, por favor, meus queridos. Défne, Eliseu, o grande dia chegou. Quanta expectativa, quantos sonhos, quantos projetos, quantos programas para chegar hoje aqui, para este momento tão singular na vida de vocês e de suas famílias e da igreja. Ao abrir esta cerimônia, eu quero agradecer ao bondoso Deus que me concede estar aqui, juntamente com a minha esposa, para me alegrar juntamente com vocês e com os familiares de vocês. Minha gratidão ao pastor Joel Freire, que é o pastor presidente do nosso ministério aqui nos Estados Unidos, que me dá esta oportunidade, e ao pastor Renan, que é o pastor de nossa igreja aqui em Orlando, ele com a irmã Giovana. Muito obrigado por esta oportunidade tão linda que eles nos concedem para estarmos aqui. Muito obrigado aos pastores Marcelo e também André, que são os pais, as suas esposas, enfim, a família. Muito obrigado. Eu quero iniciar a cerimônia lendo as Sagradas Escrituras. O primeiro casamento, onde tudo começou. O texto sagrado diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava uma juntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão.
E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Meus queridos, Deus projetou, arquitetou, idealizou o casamento, a família. A família nasceu no coração de Deus. O texto lido traz-nos uma ilustração do primeiro casamento. No capítulo 1 do livro do Gênesis, Deus está criando todas as coisas. E no versículo 26, o texto diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Mas a partir do capítulo 2, há mais detalhes a respeito da formação do homem, da formação da mulher. O texto diz que o Senhor Deus formou o homem conforme a sua imagem e semelhança, ou seja, o homem foi formado da essência de Deus. O Senhor disse, quando estava criando todas as coisas: terra, produza as ervas do campo, produza animais. O Senhor disse para as águas: águas, produzam. O Senhor disse ao firmamento: produza as estrelas, enfim. Mas para formar o homem, o Senhor disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, o homem foi formado da essência de Deus, do próprio Deus. E o Senhor o coloca num jardim preparado para ele habitar. Nós não sabemos, Daphne, quanto tempo Adão ficou sozinho. Trabalhando muito, é bem verdade. Colocando nome em todos os animais e naquela bicharada toda. Ou seja, Deus teve muito trabalho. Aliás, Adão teve muito trabalho. Adão trabalhou muito. Mas o Senhor observa Adão, não sei por quanto tempo, e o Senhor chega a esta conclusão. A Trindade diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora, alguém criada para estar ao seu lado, para compartilhar, para formar de fato uma família. E o Senhor o que faz? Aplica a primeira anestesia da história. Adão dorme profundamente, o Senhor tira um pedaço de osso, e daquele pedaço de osso, me perdoe as senhoras que aqui estão, inclusive a minha esposa, ele formou a mulher mais bonita de toda a história da humanidade. Foi a primeira. Deus caprichou. Mas Deus formou. Agora, eu acho lindo, eu fico conjecturando aquela cerimônia de casamento. Os convidados, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo ali estava como convidado, mas o próprio Deus ali estava como aquele que iria oficializar o casamento. Com certeza os anjos do Senhor também estavam presentes, e Adão estava lá, no aguardo da chegada da noiva. Olha o que diz o texto: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e agora ouça a expressão bíblica, e trouxe-a a Adão. Porque nós aprendemos isso na nossa cultura evangélica cristã, que o pai que traz a noiva é tirado deste contexto aqui. Deus formou, e a expressão bíblica diz assim: e trouxe-a a Adão. Você já pensou que coisa extraordinária? Deus trazendo Eva, assim como o pastor André lhe trouxe, e atravessou a igreja, veio com o coração partido, mas te trouxe. Feliz porque cumpriu uma etapa da vida dele, que é te formar, te preparar para este momento. Mas o coração de pai. Assim como o seu pai lhe trouxe, Deus trouxe a Eva para Adão. E aí ele fez a primeira declaração de amor da história. Não era muito romântico, não.
ele não tinha lido nenhuma revista romântica, não tinha assistido nenhum filme romântico. Não, o que veio na cabeça dele, ele declarou. E foi isso, olha, primeira declaração de amor, não faça isso. Viu? Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Foi o que veio na cabeça dele. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. E aí então nós temos o primeiro casamento da história. A primeira família sendo formada. E para esta família ser formada, o Senhor Deus deu algumas instruções. E o texto inicia com estas instruções para, de fato, formar uma família. Quando se forma uma família? Hoje aqui está nascendo, de fato, uma família. Me perdoe os pais que aqui estão, e digo isto com muito respeito, mas a partir de hoje, Daphne, a sua família é Eliseu. E a família do Eliseu é você. Mas e os nossos pais, e os nossos familiares, e os nossos... passam a ser parentes. Porque tem que formar uma nova família. Para, de fato, formar uma nova família, como se inicia? O Senhor Deus, Ele nos orienta. Portanto, abaixa um pouquinho o piano. O texto diz, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. No original hebraico diz assim, abandonará pai e mãe. É pesado, não é? Mas, para nós entendermos melhor, a partir de hoje, a prioridade de Eliseu, por mais que ele ame os pais, por mais que ele ame aquele núcleo familiar onde ele foi formado, a prioridade a partir de hoje é Daphne. Por mais que você ame os seus pais, filha, e o considere, o respeite e valorize, tem que continuar valorizando, respeitando, mas a sua prioridade a partir de hoje é Eliseu. Deixará o seu pai e sua mãe. Esse deixar é geográfico. Só forma uma família quando deixa a casa de pai e mãe. Esse negócio de casar e ficar na casa de pai e mãe nunca forma uma família. Tem que cortar o cordão umbilical e seguir a vida de vocês para, de fato, formar uma família. Porque vocês terão as experiências de vocês, a vivência de vocês, o relacionamento de vocês, e de vez em quando uma briguinha também. Lá na casa dos pais é um problema ter uma briguinha. Então é necessário deixar. Esse deixar é geográfico. Esse deixar é econômico. Vocês têm que assumir a responsabilidade de vocês no que diz respeito também às finanças. Ou seja, vocês vão assumir os compromissos para pagar as contas, pagar os boletos, como nós brincamos ali fora. Isso não significa que os pais não vão, no momento de dificuldade, estender as mãos, ajudar. Mas não pode ser uma constante, não pode ser uma permanência isto. Vocês têm que ter a vida de vocês. E se deixar também é emocional. Nada de ficar chorando para a mamãe, nada de ficar chorando para papai. Quando houver um problema, resolva os seus problemas. Ou seja, vocês vão se amadurecer, vocês vão crescer, vocês vão se desenvolver, se deixar pai e mãe. Precisa deixar. É necessário deixar para que haja crescimento. Mas o texto diz, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe. Veja o texto. E apegar-se-á a sua mulher. É igual cola. É isso mesmo, colar. Colar para permanecer. Colar para ficar juntos. Colar para crescer juntos. Colar para construir juntos. Para edificar juntos. Apegar-se-á.
permanência. Mas não só isto, ouça o texto, e serão ambos uma só carne. Unidade. Isso fala de unidade. Eu tenho um amigo pastor que ele usa uma expressão que no casamento, e após a bênção, a festa, vocês vão para a primeira noite, e lá, na relação sexual, no coito, no ato sexual, no ato conjugal, há uma transfusão de espírito, e aí se torna uma só carne. Por isso que o cristão não deva praticar sexo antes do casamento, e nem fora do casamento. Sexo só dentro do casamento, porque é uma transfusão. Eliseu e Défne. E aí se forma uma só carne. E aí, meus filhos, uma só carteira, um só projeto, um só objetivo. Até hoje, o meu sonho, a minha casa, o meu carro, o meu dinheiro, a partir de hoje, o nosso sonho, a nossa casa, o nosso dinheiro, o nosso projeto, a nossa vida, a nossa família, muda completamente. É isso que o texto está nos ensinando. E serão ambos uma só carne. Mas o texto diz, eu estou falando para formar essa família. O texto diz, e ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. O que se trata isto? De transparência. Numa relação de casamento, para formar uma família, não pode ter dúvida, não pode ter nenhuma nuvem. Não pode ter aquele segredinho, eu tenho meus segredos, que a minha esposa não pode saber. Não existe isto. O celular tem que estar aberto, o tablet tem que estar aberto, o computador tem que estar aberto. Não tem segredinho no casamento. Eu estou casado e vou completar agora 36 anos de casado. Meu celular é aberto, minha esposa pode abrir a qualquer hora. O tablet é aberto, pode abrir a qualquer hora. Não tem segredinhos, não pode ter segredinhos, porque é prejudicial ao casamento. O texto diz, e eles estavam nus, ou seja, eram transparentes. Não havia nenhuma máscara, nenhuma nuvem, tudo era aberto. Aí se forma então uma família. E esse texto é tão importante, Défne e Eliseu, que repete 3 vezes nas Sagradas Escrituras. 3 vezes nós encontramos isto. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Nós lemos em Gênesis capítulo 3. Jesus falando sobre o casamento em Marcos capítulo 10, diz, no princípio criou Deus macho e fêmea os criou. E aí o Senhor disse, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então Jesus também fixou. E em terceiro lugar, o texto que nós lemos no princípio. Paulo escreveu aos Efésios, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Então veja, quando você lê na Bíblia algo que se repete, é porque o Senhor quer que isso seja bem firme, bem sólido. Então o texto diz, deixará 3 vezes. E eu estou hoje repetindo por diversas vezes. Então, aí começa a formar uma família. Essa família se forma hoje aqui. Vocês se olharam, se enamoraram, e começaram a conversar, e daqui a pouco namoraram, ficaram noivos, e chegaram até aqui. Para iniciar esta família, olha quanto investimento para vocês chegarem até aqui. Vocês custaram muito caro. Vou repetir, vocês custaram muito caro. Os seus pais gastaram demais com vocês. Desde o nascimento de vocês até aqui, vocês gastaram milhões. Há um cálculo lá no Brasil, que uma criança dos 1 até os 22 anos, para se casar, custa para os pais aproximadamente 5 milhões de reais. É caro, filho é caro. Então você custou muito caro, né, filho? O seu pai te trouxe aqui. Eliseu também custou muito caro, e o pai o trouxe até aqui. Houve um investimento. Agora, quanto carinho,
quanto cuidado, quanta atenção, quanta proteção. E hoje os pais te entregam déficit, dizendo: cuidei até aqui, agora você tem que cuidar dela. Os pais também dizendo do Eliseu: porque eu tenho que dizer isso, senão eles vão ficar bravos. Eu trouxe até aqui, a partir daqui vocês cuidem um do outro. Então se forma uma nova família aqui. E o que vai manter este casamento? O que vai de fato manter este casamento? Primeiro, o compromisso. Então Jesus, no texto de Marcos capítulo 10, ele diz assim: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Veja bem, Défne, o caboclinho saiu lá de Rio Claro, foi lá para a Itália, depois foi para um trabalho da igreja lá em Londres. E você, criado aqui nos Estados Unidos, vai para Londres, olha no caboclinho. E ele, Não foi isso que aconteceu? Agora, você crê na soberania de Deus? Você crê no cuidado de Deus? Você crê que Deus está no controle da história? Então vocês creem que Deus trouxe vocês até aqui? Então o texto diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não aceite ninguém vir com mensagens para dividir vocês, separar vocês, jogar um contra o outro. Vocês vão permanecer juntos em algo chamado compromisso. Casamento se mantém com compromisso. Não é com um corpinho bonito, é bom. Puder manter aí o corpinho quando você chegar aos 40, manter o corpinho dos 20, maravilhoso. Mas não é fácil. Não é isto. O que mantém o casamento também não é emoção, não é sentimento, não é paixão. Paixão é fogo. Fogo apaga. Paixão passa rápido. Paixão diminui. O que mantém o casamento é o compromisso. É igual ser crente. Você já ouviu algumas pessoas dizendo assim: não estou sentindo de ir para a igreja. Quem é que diz que a gente tem que sentir para ir para a igreja? Ou você acorda de manhã na segunda-feira: não estou sentindo de trabalhar hoje. O jovem: não estou sentindo de estudar hoje. Não, estudo, trabalho, igreja é compromisso. Casamento é compromisso. Não dá para acordar na segunda-feira: não amo mais, eu não sei o que aconteceu, não amo mais. Não existe esta opção para o crente. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Você acha que Deus iria fazer como base, alicerce, fundamento de uma coisa tão importante que é o casamento em sentimento? Deus não erra. Deus não pode fundamentar, alicerçar o casamento em sentimento, em emoção. Casamento é compromisso, compromisso diante de Deus, compromisso diante da família, compromisso diante da igreja, compromisso diante da sociedade. Então o que Deus uniu, não separe o homem. Compromisso. É isso que você tem que assentar no coração hoje, Eliseu. 10 anos, compromisso. 20 anos, compromisso. 30 anos juntos, compromisso. Se Jesus não voltar por esses dias, daqui 60 anos, vocês estarão juntos. Isto é compromisso. As gerações estão vivendo mais, mas isto é compromisso. Não pode acordar, repito, na segunda-feira: não gosto mais de você. Não sei, não amo mais. Quem é que diz que amor é sentimento? E aí eu vou para o segundo ponto importante para preservar o casamento. Primeiro, é o compromisso. Segundo, o que diz o texto que nós lemos? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos.
Assim como a igreja está sujeita a Cristo, vós mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E aí lá no final do texto que nós lemos, diz assim: vós mulheres, respeite os seus maridos. O que mantém um casamento, Daphne, é a mulher respeitando o marido. Sujeitai. Mas esta palavra não é o que o movimento feminista diz. As mulheres ficam sujeitas aos maridos e sendo humilhadas pelos maridos. Não é isto. Sujeição é estar com o marido em uma mesma missão. A missão de criar uma família, a missão de constituir um lar, a missão de preservar esta dádiva de Deus que é o casamento. Então, respeite o seu marido. É isso que o texto está dizendo. Vós mulheres, respeite o marido, valorize o marido, respeite-o, dê a ele a devida atenção, dê a ele o carinho, o afeto. Quando ele falar, ouça, não o repreenda na frente dos outros, não chame a atenção na frente dos familiares, fique atenta e respeite-o. Mas Eliseu, o texto diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres. O que é mais fácil, Daphne? Se sujeitar ou amar? Se sujeitar é mais fácil. Você se sujeita ao seu pai, você se sujeita ao seu gerente, você se sujeita ao seu patrão, você se sujeita ao professor da faculdade. Ou seja, se sujeitar é mais fácil. Amar é decisão. Então o texto diz: vós maridos, amai vossas mulheres. E aí eu pergunto para muitos casais, quando estou conversando: por que você vai casar com ela? Porque eu a amo. Aí eu faço a segunda pergunta: o que é o amor? E as pessoas não sabem responder. Porque o que é o amor, a não ser Deus é amor? E na Bíblia não há uma definição de amor, a não ser características de quem ama. Então quais são as características de quem ama? O texto diz assim, preste atenção no texto, que eu estou partindo para o encerramento. São características de quem ama. Ouça: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade. Isso aqui não é nada de sentimento, isso é atitude, é compromisso. O amor não se exalta, o amor não se porta com indecência. Quem ama não busca os seus interesses, quem ama não se irrita, não suspeita mal. Quem ama não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ouça isto: quem ama tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem ama não maltrata, quem ama não machuca, quem ama não bate, quem ama cuida, quem ama zela, quem ama protege. Então, meus filhos, tenham este compromisso. Respeite-o e valorize-o em tudo, e ame-a. Agora lembre-se bem: amar não é sentimento, amar é atitude, amar é decisão. Por isso que o texto diz que o amor nunca falha e nunca acaba quando nós decidimos a crescer juntos, a desenvolver juntos, a valorizar e a respeitar um ao outro. Para finalizar, meus filhos, compromisso, respeito, amor e Jesus. Não deixe Jesus fora deste casamento. Não deixe Jesus fora da vida de vocês. Não deixe Jesus fora. Convide Jesus para estar aí. Porque se o Senhor edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Mas se o Senhor edificar, haverá solidez, haverá firmeza, haverá perseverança. Meus filhos, que Deus abençoe vocês. E nesta jornada da vida, vocês têm uma bênção de Deus. Vocês foram bem formados, vocês foram bem instruídos, vocês cresceram no Evangelho de Jesus Cristo. Então, não deixe Jesus fora do casamento.
Jesus foi convidado para uma festa de casamento. No meio da festa, faltou vinho, mas Jesus lá estava. Vinho significa alegria, prazer, contentamento. Vinho tem cheiro, vinho tem sabor, vinho tem cor. Água não tem cheiro, água não tem sabor, água não tem cor. O casamento pode algumas vezes ficar uma água, mas se Jesus estiver presente, vocês clamam por Ele e Ele transforma a água em vinho. A alegria volta, o prazer volta, o bom cheiro volta, e aí a alegria, o prazer e a felicidade. Vocês são jovens, bonitos, inteligentes, são amados pelos seus pais, amados pela igreja. Vocês têm tudo para dar certo. Com Jesus não tem como dar errado. Deus os abençoe e que vocês, debaixo da bênção de Deus, sejam prósperos e cresçam e avancem para a glória de Deus Pai. Deus os abençoe em nome de Jesus. Por favor, a entrada das alianças, por favor. Porque o que é o amor? A não ser Deus é amor. E na Bíblia não há uma definição de amor, a não ser características de quem ama. Então, quais... se aproxima, dê a mão, dê as mãos. Aquele ali, ó. Você tá bonito, rapaz. Obrigado, viu? Vamos aqui, espera aí. Obrigado, viu? Senta ali, vai lá. Se vocês puderem chegar um pouquinho mais para cá. Assim mesmo, do lado mesmo, aí mesmo, tá bom. Isto. Eu quero que vocês olhem um para o outro, por favor. Olhe bem nos olhos dessa menina bonita que você escolheu. Ninguém te obrigou. Nem Deus, que criou todas essas situações, te obrigou a chegar aqui. Você escolheu. Jovem, bonita, inteligente, fala bem, se comunica bem. Agora dá uma olhada para esse caboclinho aí. É bonito, ele é simpático, alto, muito inteligente, versátil. Ele é amoroso. É um bom menino, eu conheço há muitos anos. Um bom menino. Vocês, repito, se olharam, namoraram e se entregaram para viver uma vida a dois, casados. E olhe bem um para o outro. Os próximos 10 anos, vocês estarão olhando um para o outro, caminhando, um ajudando o outro. Os próximos 20 anos, olhe, passa rápido. Os próximos 40 anos, eu estou chegando lá. Passou rapidinho, Eliseu. Passou, Défo. Rapidinho. Passou. E vai passar também para vocês. Só que é lindo demais o casamento. Por isso que Satanás quer destruir. Porque é belo o casamento, é santo o casamento, é abençoado o casamento. E viver com alguém, ter alguém esperando a gente, Eliseu. Voltar para casa, e saber que tem uma macarronada pronta lá, que ele é um bom cozinheiro. É bom demais. Que vocês desfrutem disto. Ame um ao outro, valorize um ao outro, respeite um ao outro, se entregue um ao outro, beije bastante, abrace bastante. E eu vou até exagerar um pouco, mas eu tenho base bíblica. Desfrute do sexo bastante. É bíblico. 1 Coríntios capítulo 7. A partir de hoje o seu corpo pertence a Ele.
O seu corpo pertence a ela. Então desfrute um do outro. Valorize um ao outro. E não volte para trás. Agora é para frente. Construir uma família. Edificar uma família. Não precisa ter filhos no próximo ano, não. Não pode esperar uns 3, 4 anos. Não tem problema. Desfrute um do outro. Mas os pais já estão ali na expectativa. Quando chegam os netos? Quando chegam os netos? Quando chegam os netos? Porque casamento é bom demais. Casamento é maravilhoso. Então eu quero que você, olhando para ela firmemente, eu quero que você olhe bem firme para ela e diga: Daphne, nesta noite, eu te recebo como minha esposa, e prometo diante de Deus e destas testemunhas que serei fiel a você. Estarei ao teu lado. Enquanto Deus me der vida. No nome de Jesus. Vamos construir uma família para a glória de Deus. Eu te recebo como minha esposa. No nome de Jesus. Olhe bem para ele e diga: Eliseu, nessa noite, eu te recebo como meu esposo, e prometo diante de Deus e destas testemunhas que serei fiel a você. Serei ao teu lado enquanto Deus me der vida. Eliseu, vamos construir uma família juntos para a glória de Deus. Eu te recebo como meu esposo. No nome de Jesus. Amém. Aqui está a aliança. Bela aliança. Olhe bem para ela. É de ouro puro. Que assim seja o vosso amor, o vosso casamento puro. Agora perceba que Orives, aquele que trabalha com ouro, ele fez um trabalho tão excelente, Eliseu, que você não vê emenda. É belo demais o trabalho de Orives. Que assim seja o vosso casamento, sem emenda, sem remendo, sem interferência de terceiros. Que vocês vivam esta beleza do casamento para a glória de Deus. O casamento é para a glória de Deus. Porque o casamento representa o relacionamento de Cristo com a igreja. Então o casamento é para a glória de Deus. Então, Eliseu, pega esta aliança e diga: com esta aliança, eu me uno a você. Em nome de Jesus. Vira a mão certinho. Eliseu, com esta aliança, eu me uno a você. Em nome de Jesus. Eu gostaria, se vocês puderem, dobrar os joelhos, por favor. Vamos orar, estenda suas mãos para cá, se possível. Altíssimo Deus, eterno Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos reunidos, Senhor, nesta tarde, início de noite, gratos a Ti, Senhor, por tudo quanto, Senhor, já foi feito, Senhor, aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Senhor, por esta união, Senhor, que na tarde desse dia, Senhor, é oficializada, Senhor, através do ministro do Teu Evangelho, Senhor, pastor Sisac. Nós estamos nesse momento, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre a vida deste casal. Que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas, ó Pai, sobre suas vidas. Em nome de Jesus. Que a partir de hoje, Pai, a Tua bênção, Senhor, que pode os alcançar, Senhor, no mais íntimo das suas necessidades. Em nome de Jesus. Pode estar, ó Pai, entrando, Senhor, neste lar que é formado, Senhor, hoje.
e Tu possas, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, guiá-los, orientá-los, dirigi-los, Em nome de Jesus, sendo, ó Pai, com eles, ó Pai, parte do cordão de 3 dobras, aonde, Senhor, estará com eles em todo tempo, em todo momento. Senhor, na prosperidade, Senhor, nas dificuldades, o Senhor estando com eles, nós temos a certeza e a plena convicção que eles vão vencer, que eles vão avançar, ó Pai, e juntos, ó Pai, um dia estaremos contigo para toda a eternidade. Senhor, que haja saúde, Senhor, neste matrimônio, que haja, Pai, prosperidade, que haja, Senhor, em nome de Jesus, fertilidade, Senhor, neste matrimônio, que o Senhor possa ordenar a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos, Jesus, Senhor, bem como seus parentes, ó Pai, todas as suas famílias, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa hoje, Senhor, este casal, e, Senhor, até o dia da Tua volta, Senhor, que possam se reservar um para o outro, livra-os das tentações, livra-os, ó Pai, das ciladas do maligno, que eles possam, Senhor, ser compreensíveis, ó Pai, ter bom entendimento quando o Senhor está trabalhando em seu favor. Tudo isso, Pai, nós te pedimos, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Como ministro do Evangelho, vos declaro casados, marido e mulher, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pode beijar a noiva, por favor. Tá bom. Deus abençoe você. Deus te abençoe. Cuide bem dela. Senão eu te encontro, hein? Cuide bem dele. Deus te abençoe muitíssimamente. Por favor, vire para receber os cumprimentos, né? Vão descer. Os irmãos podem tomar assento, por favor. Não saiam, por favor. A cerimônia não terminou ainda, tá bom? Por favor. Eliseu, Dave, vocês deram os primeiros passos como marido e mulher. A jornada será longa, mas vocês terão a bênção de Deus. Caminhem juntos. É melhor serem 2 do que 1 nesta jornada, porque se um cair, o outro levanta. Se tiver frio, um aquece o outro. E unidos, ninguém pode derrotá-los. Vocês vão prosseguir juntos. E há uma promessa de Deus para a vida de vocês nesta jornada. O Senhor não deixará vacilar o vosso pé. Aquele que vos guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. Sobre vós o Senhor levante o seu rosto, tenha misericórdia de vós e vos dê a paz. Boa viagem, sigam em frente. O Senhor é convosco. Deus os abençoe em nome de Jesus.